Família é uma palavra que soa doce no nosso ouvido. Alguns de nós já fomos por um tempo privados de estarmos na nossa família. Ou porque deixamos o país e não pudemos trazer toda a família atrás, ou porque nós tivemos que ir trabalhar para fora, e acho que esta é uma realidade ainda atual no nosso país. E muitas das vezes nós não temos o privilégio de estarmos presentes na nossa família. E eu creio que a Igreja de Deus funciona como esta família. Estejamos deslocados por várias dificuldades ou vários desafios que nós tínhamos, encontramos sempre na casa de Deus um lugar onde nós nos sentimos em família. E esta manhã eu acho que, como dizia a irmã Graça, eu estou a voltar a casa. Estou a voltar à família que me acolheu há 26 anos, contávamos mais ou menos o tempo atrás, e que ainda hoje, no mesmo lugar e com algumas das pessoas daquele tempo, nós podemos reunir-nos como família à volta do nosso Pai, esta manhã, e sentir esta alegria e esta doçura de podermos estar junto daqueles que amamos e certamente daqueles que nos querem bem. E nós temos um Deus grande de amor, que esta manhã Ele está certamente entre nós para nos dirigir a palavra e nos abençoar ao ponto de nós sairmos da sua presença com um coração adocicado e com uma mente mais esperançosa e com mais força para também podermos ser família para outros que estão lá fora e que andam à procura desta família. Que o Senhor nos abençoe esta manhã verdadeiramente a encontrar este sentido do amor de Deus que nos reúne aqui a todos esta manhã. Esta manhã eu quero vos falar de alguém que já foi citado e nomeado na Escola Sabatina e que é alguém que é conhecido, mas que aparece na história bíblica, eu diria que por acidente. Na realidade, nós vamos falar de uma mulher, porque estamos, portanto, no dia do Ministério das Mulheres, e vamos, através desta mulher que teve família, que existiu em sociedade e que não pode deixar, portanto, de existir como mulher não tendo um homem por perto. Porque as mulheres não podem existir sem os homens, nem os homens podem existir sem as mulheres. E não pode existir também sem família. Portanto, nós fomos, o nosso designer, ele fez-nos de maneira a nós podermos sermos indivíduos que necessitamos de viver em sociedade e não podemos de maneira nenhuma isolar-nos. E estamos esta manhã no dia do Ministério da Mulher, mas com este sentimento de que todos somos importantes aos olhos de Deus e que precisamos todos uns dos outros. Então eu vou-vos falar de Agar. Agar, a serva de Sara, que por si só, na posição em que se encontrava, não era reputada por importante, mas nós vamos ver a importância que Deus pode dar apenas a um indivíduo, mesmo se ele não tem posição social, se não tem posição profissional, se não tem estatuto. Deus olha a cada um pessoalmente, individualmente, e nós todos somos preciosos ao olhar de Deus. Então esta história de Agar, ela está marcada pela tensão que nós todos vivemos diariamente. A tensão entre a vontade de nós fazermos com exclusiva confiança ao plano de Deus para a nossa vida e confiar totalmente em Deus, mas a incapacidade humana, pela nossa fragilidade e diríamos pelo pecado, nós também muitas das vezes caímos e falhamos e temos momentos de falta de fé. E nós vamos ver esta mulher nesta tensão e neste percurso que ela faz com Deus, ao ponto de ela poder
encontrar o equilíbrio e poder retomar a vida com esta confiança absoluta que vem da parte de Deus. Nós conhecemos a história e nós não vamos sair, portanto, do livro de Gênesis, do capítulo 21. Portanto, o capítulo que nós vamos tentar descobrir e aprofundar esta manhã no estudo que vamos fazer. Então, Agar, ela, na realidade, era alguém que foi submetida a ser esposa de alguém, de Abraão, neste caso, mesmo contra a sua vontade, porque ela foi um pouco vítima desta situação. Ela foi, na realidade, tentaram Abraão e Sara resolver um problema que tinham, deram ajuda a Deus para que mais rapidamente se cumprisse a promessa que tinha sido feita de que de Abraão e Sara iria nascer o filho da promessa. E nós vimos que Abraão, portanto, ele conheceu Agar e que deste relacionamento nasceu, portanto, Ismael. E quando nasceu este menino, ao mesmo tempo nasceu muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita discórdia e muita infelicidade, portanto, na família de Abraão e também de Sara. No entanto, nós vemos que esta hostilidade que existia entre as duas mulheres, sobretudo Sara e Agar, ela foi crescendo e tornou-se cada vez maior e muito mais, eu diria, ampla. O clímax atingiu quando Sara, ela engravidou e, portanto, nasceu Isaac. No entanto, nós vamos ver toda esta história que nós podemos dizer muito real, muito cheia de peripécias, que nos falam, portanto, desta história de vida de Agar e a importância que nós podemos tirar como lições hoje para nós. Nós vamos ver que Deus é um Pai que está presente ao longo desta história e que, apesar do grande sofrimento que pôde existir, de muitas coisas erradas que foram feitas de ambas as partes, nós vamos ver que Deus vai demonstrar misericórdia, vai confirmar a missão desta mulher e vai abençoar a descendência também de Ismael. Então, hoje convido-vos a olhar para esta história de Agar com olhos de misericórdia, o olhar de Deus, no sentido de poder compreender que nós temos realmente um Deus que nos acompanha no percurso de vida, mas também nós temos um Deus que nos envolve numa missão e que, através desta história, nós podemos encontrar várias lições para nós hoje sermos discípulos, que é o lema para este quinquênio, discípulos 3D, não é? Para nós sermos discípulos e formatados discípulos para podermos caminhar nesta amizade íntima com Deus e podermos realmente seguir o plano de Deus que Deus tem para a nossa vida. Convido-vos a ler comigo Gênesis no capítulo 21 e vamos ler os versículos 9 a 14 para entendermos um pouco a história desta mulher, Agar. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, e pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. A Bíblia, normalmente, ela condensa toda uma história de vida em poucas palavras. E aqui nós vemos, portanto,
parte importante da história de Agar e da história de Abraão e de Sara e também de Ismael e de Isaac. Depois do nascimento de Isaac, Abraão despediu Agar e Ismael, diz-nos o texto bíblico. Isto porquê? Porque Agar, ela tinha realmente tido não a melhor atitude. Apesar de ser vítima da situação, ela quis tomar, portanto, o papel de senhora e de esposa de Abraão e fez crescer também Ismael como sendo filho da promessa e provavelmente criou expectativa de que Ismael, ele iria ser o herdeiro, portanto, da promessa que Deus tinha feito a Abraão e Sara. E nós vemos então que gerou-se o ciúme, a inveja, nós vemos mesmo marcado pelo texto o desprezo que Ismael sentiu em relação a Isaac quando ele nasceu, e nós sabemos que por detrás desta atitude orgulhosa, ciumenta, de desprezo, nós podemos ver que havia muitos gestos de violência e que provavelmente esta família estava com grandes dificuldades para poder continuar a existir como família. Não era mais uma família, diria, normal, onde deve de reinar a paz, o amor, onde deve de reinar a harmonia e a coesão familiar. Agora era uma família totalmente marcada pelo ódio e pela violência. Vemos Sara, então, a tomar uma decisão que rasga o coração de Abraão. Nesta decisão, que nos parece a nós dura também, de enviar a mãe e o filho, portanto, embora de casa, e o texto diz-nos que eles foram para o deserto. Eles não estavam propriamente num lugar que seria um lugar propício a sair e encontrar logo casa e alimento e sustento, não. Eles teriam que fazer uma viagem extremamente difícil para poderem encontrar o que é necessário para manter a vida. Estava agora numa situação tremenda. Sara e Agar. E a irmã White, no livro da História da Redenção, na página 79, ela vai dizer que não havia mais condições para eles manterem a paz no lar. E Ismael, realmente, e a mãe teriam que sair para que não houvesse atos de violência. A irmã White diz-nos que irou-se. Portanto, ainda é mais forte que o texto bíblico que nos diz zombava. Irou-se por causa do contentamento manifestado pelo nascimento de Isaac. Ele desprezava Isaac, pois imaginava que seria o preferido. Sara viu a disposição que estava a ser manifestada contra o filho, ficou grandemente chocada e relatou a Abraão esta conduta desrespeituosa contra ela e Isaac. Nós vemos, portanto, aqui um crescendo de uma situação insuportável e que provavelmente por muito menos poderia acontecer como Caim fez a Abel, e a família iria ser marcada por muita violência. Então, nós vemos agora Agar rejeitada com Ismael, filho adolescente, na altura deveria ter uns 16 anos, estavam sozinhos sem ter onde morar e vagueavam pelo deserto dentro com um pouco de suprimento concedido por Abraão, que logo acabou. E como consequência, as forças também iriam logo acabar e não iria conseguir caminhar. Ismael estava extremamente fraco e tudo indicava que eles não iriam resistir por muito mais tempo. Vejam comigo os versículos 15 e 16, que nos narra esta situação adversa que eles estavam vivendo. No versículo 15 diz: consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se e em frente levantou a sua voz e chorou. Realmente Agar estava tomada pelo desespero. Ela estava num desespero sem esperança, porque no meio do deserto, sem suprimento, sem água e sem alimento, ela não encontrava alternativa para manter a vida do seu próprio filho. Então, ela só vê uma possibilidade, é enfrentar a situação
de maneira a poder gritar desesperadamente, chorar, para ultrapassar o sofrimento que ela estava vivendo. Nós vemos então que nesta sua angústia que atormentava o seu coração, daquela mãe que se tinha afastado e deixado o menino sozinho, debaixo daquela árvore, esperando a morte do seu próprio filho, nós vemos também que Ismael gritou e no seu grito de dor ele se juntou à sua mãe. De certa forma, aquela criança também se apercebia intimamente de que os seus dias estariam terminados e que a sua própria mãe, aquela que deveria ser a sua protetora, provedora de vida e mantenedora de vida, não teria a possibilidade também de ajudá-lo nesta situação. O que ambos não sabiam é que Deus tinha um plano. E, ao autorizar esta despedida, que nos parece atroz, que magoou Abraão e, certamente, Agar e Ismael, em meio de angústia, o Abraão, desta angústia, o Senhor tinha-lhe prometido, no versículo 13, a seguinte bênção. Também, do filho da serva, farei uma nação, ele será teu descendente. A missão então de Agar focava-se na adversidade daquele momento. Como faria para suprir as necessidades que eram prementes e vitais do seu próprio filho, em vez de se centrar no Deus que pode realmente prover a todas as necessidades, mesmo aquelas que nos parecem impossível a nós provê-las. Apenas ela teria que manter aquele menino em vida, seguindo o plano que Deus tinha feito, de que ele também seria abençoado e seria descendente de Abraão. Deveria de acreditar na promessa de Deus e continuar a agir confiando em Deus, coisa que ela não fez. Porque, naquele momento, ela faltou-lhe esta confiança no Deus absoluto de que provê a cada uma das nossas necessidades. Um pastor, Assad Becharra, falando sobre este jovem Ismael, no seu livro Agar, a Pérola do Deserto, ele escreveu o seguinte: embora Ismael não fosse a criança do concerto, Deus não deixaria este precioso menino tão amado pelo seu pai Abraão ao sabor da sua própria sorte. Vejam como Deus se interessou por esta criança mesmo antes dele nascer. Era a criança da misericórdia. O céu interessou-se por ele mesmo antes do nascimento. Como? Deu-lhe o nome que ele iria ter e que a sua mãe, já numa experiência passada, onde tinha fugido, encontrando-se com o anjo do Senhor, que nós sabemos que é Jesus, lhe tinha dito que aquele menino iria realmente ser abençoado na sua descendência e que o seu nome iria ser chamado Ismael. Mas não apenas lhe deu o nome, na desgraça e no desespero, Deus estava tão perto que Deus ouviu-lhe o clamor e elaborou profecias para a vida de que este menino, ele iria seguir nos caminhos de Deus e que Deus estaria com este rapaz. Por vezes nós somos chegados aos limites da nossa força face a muitas dificuldades e à dureza da vida que nós temos à nossa frente. Ultimamente nós temos sido provados em família por acontecimentos vários com doenças impossíveis de ultrapassar, nas quais não existe hoje nem remédio, nem cura, nem maneira de poder ajudar essa pessoa que está passando por essa dificuldade. No entanto, mesmo nas maiores dificuldades, sejam elas quais forem, doença, desemprego, perda de alguém querido, e nós podemos juntar, porque o mundo é mau e ele traz muita aflição. Nós podemos juntar a esta lista muitas coisas. Nós podemos ter a atitude de Agar,
e face ao problema, desesperar e render-se à evidência de que somos incapazes de resolver o problema e de apenas esperarmos, se calhar, a morte física ou o acontecimento tremendo que está à nossa frente que nós não conseguimos controlar. No entanto, esta manhã o texto bíblico diz-nos que Deus está bem perto, tal como estava perto de Agar e de Ismael, e que nestas alturas em que tudo nos falha, há alguém que nunca falha, que é o Deus Todo-Poderoso, que está ali ao nosso lado para nos ajudar. Não sabemos como é que Deus nos vai ajudar muitas das vezes. Não conseguimos entender a situação e somos vítimas de injustiça. Mas uma coisa é certa, desta história de Agar, a certeza nos fica de que Deus está presente no nosso maior sofrimento e Ele tem um sentido para a nossa vida e no momento certo Ele vai agir como agiu também com Agar e com Ismael. Esta manhã, então, nós poderíamos nos juntar a Agar, porque todos nós somos vítimas deste mundo mau, onde cada um de nós leva, de certa maneira, o peso de muitas coisas incontroláveis na nossa vida. Mas, esta manhã, nós queremos focar o nosso olhar na aridez do deserto, na água que não temos para beber, nas forças que não temos para caminhar. O que faremos? Estaremos nós a aguardar, se calhar, o desfecho cruel dos acontecimentos da nossa vida que nós não controlamos? Ou se calhar que nós poderemos voltar o nosso olhar para Deus e buscar junto de Deus o socorro para que Ele nos ajude a continuar a cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Em um texto divinamente inspirado, Ellen White fala-nos desta missão que a todos nós nos deu. Eu introduzo este texto pelas mulheres, mas ele também fala de todos, mulheres e homens. E ele diz que Deus quer nos colocar empenhados na sua obra, lá onde a verdade e o poder de Deus se pode manifestar, primeiramente na nossa vida, mas depois também na vida daqueles que estão à nossa volta. E o Senhor continua a dizer, todos podem ocupar o seu lugar na obra de Deus. Nesta presente crise, os tempos que nós vivemos são tempos trabalhosos, diz a palavra de Deus. E a irmã White vai nos falar de tempos de crise. Nós vivemos num grande conflito, queridos irmãos. Nós vivemos numa realidade dolorosa de vida e nós precisamos de realmente estar despertos, conscientes de que as coisas não são fáceis, mas que nós temos um Senhor que é maior do que qualquer um dos problemas que possa estar operando à nossa volta. E o Senhor nos diz que Ele quer que nós estejamos empenhados na sua obra, apesar dos tempos de crise, e que devemos possuir um sentido de dever, e que trabalhamos sob a influência do Espírito de Deus. E é nesta hora em que nós confiamos em Deus, mesmo o mundo estando todo abalado à nossa volta, que a serenidade de Deus no nosso coração nos dá o discernimento necessário para nós avançarmos com fé, porque a única coisa que nos faz vencer é a fé e a confiança neste Deus absoluto. O Senhor deseja então que esta obra que é necessária, que todos nós participemos e que nós estejamos empenhados para podermos ver como Deus vai agir na nossa vida, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, o Senhor estará ao nosso lado para nos ajudar nos momentos necessários. Não há dúvida que Deus nos chama à sua obra, que Deus nos chama a cumprir uma missão, e muitas são as missões que nós temos a cumprir. Pais, mães, nós vimos na escola sabatina, líderes de igreja, mas muitos de nós temos vocações profissionais a cumprir, mas a vocação, acima de tudo, é que em todas estas vocações nas quais nós somos chamados a cumprir, que nós possamos fazê-lo com a força e o poder de Deus na nossa vida. Não nos esqueçamos que Deus está presente em todos os lugares
e que Ele nos chama a nós podermos viver esta certeza da sua presença também na nossa vida. Deus deseja então que nós, na nossa missão primeira, o nosso olhar esteja focado sobre Deus e não sobre a adversidade. Deus deseja que nós possamos encontrar forças no poder que nos vem de Deus para ultrapassar todas as dificuldades e confiar no plano que Deus tem para cada um de nós. Tenhamos a certeza de que este Deus, Ele é omnipotente. E o que é que quer dizer omnipotente? Ele tem todo o poder. Este Deus é omnipresente. O que é que isto quer dizer que Deus é omnipresente? De que este Deus nunca pode deixar de estar num lugar quando eu quero estar com Deus. Se eu quero estar com Deus, Ele estará comigo, porque Ele é omnipresente. Ele estará em todos os lugares e certamente também comigo quando eu busco a sua influência e o seu poder. E quantos versículos os irmãos conhecem de que os olhos do Senhor estão sobre os justos? E quando nós estamos em angústia e em clamor, o Senhor está ali a ouvir a angústia e o nosso clamor. Salmo 34, 15. Mas nós também conhecemos Romanos, e estou apenas a citar porque nós temos que avançar, 8, nos versículos 35 e 39, que nos diz: nem a morte nos pode separar do amor de Deus. E ele faz uma lista de infinitas acontecimentos tremendos que poderiam rasgar do nosso coração esta ligação com Deus e que não podem rasgar esta ligação com Deus, se nós quisermos manter o nosso foco no poder e neste Deus presente na nossa vida, que quer agir também com poder na vida de cada um de nós. Nesta vida de Agar, então, nós vemos que Agar, apesar de ser vítima e ao mesmo tempo errar e afastar-se de Deus, um Deus de misericórdia que está presente e que está disponível para acompanhar o crescimento desta mulher, para que ela possa agir segundo a vontade de Deus e verificar a benevolência de Deus para ela e para o seu filho. No versículo 17 deste mesmo capítulo, nós vemos quão longe pode Deus ir ter connosco quando nós estamos na dificuldade. E vejam, o versículo diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a quem? A Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Que Deus maravilhoso! Que Deus tão presente, poderia estar tão distante, invisível aos nossos olhos, mas tão presente no coração daqueles que são os seus filhos, e que na hora da dificuldade, na hora mesmo em que nós falhamos e fracassamos porque tomamos decisões erradas, se nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, Ele está presente e ouve o nosso clamor, assim como ouviu o clamor daquele menino, e põe-se a dialogar com seres tão imperfeitos, mas que o Senhor deseja salvar, perdoar, restaurar e transformar a nossa vida. O plano de Deus para a missão de Agar, assim como para a tua e a nossa vida, era um plano eficiente que tinha duas etapas. Primeiramente, nesta conversa que Deus iniciou de uma forma tão bondosa com esta mulher que tens, quero saber o que é que se passa na tua vida. Quero saber qual é o teu sofrimento. Quero poder estar presente e ajudar naquilo que tu precisas. Nós vemos então uma primeira etapa que o Senhor vai dizer: não temas. Foi isto aquilo que o Senhor disse a esta mulher, a Agar. Vejam, a primeira resposta que Deus trouxe a esta mulher naquele deserto da vida foi uma resposta até que nos parece absurda. Era uma mãe solteira com o filho a morrer no deserto. No entanto, o Senhor vem com uma resposta que diz: não temas. Sê corajoso. Sê corajosa. Sim, a tarefa que o Senhor nos dá e que muitas das vezes nós escolhemos por opção pessoal, são tarefas que não são fáceis, que são desafiadoras, que podem provocar sofrimento, insegurança, vergonha, desentendimento, dor, aflição, medo.
Mas esta palavra de Deus está repleta de a bondade de Deus ao aproximar-se de nós para nos fortalecer nos momentos da nossa derrota, frustração, dor, sofrimento. O Senhor está presente para nos ajudar. E vejam, esta mesma palavra, ela repete-se na Bíblia infinitas vezes. E nós vemos na proposta que Deus faz de nós caminharmos com Deus, não é fácil, é desafiador. Temos que apresentar valores que o mundo não segue. Muitas das vezes somos rejeitados, ridicularizados, maltratados. Mas o Senhor diz, não temas, não temas. Assim como o Senhor o disse a muitos outros no passado, faça esta proposta de confiar no Senhor e de caminhar com o Senhor. Lembram-se de Jonas? O que é que ele fez? Fugiu, mas Deus não o deixou e acompanhou até que pudesse novamente alcançar o coração de Jonas. Lembram-se de Joquebede, esta mãe desesperada para encontrar uma estratégia para salvar o seu bebé formoso, porque acreditava no plano de Deus que Deus iria suscitar um profeta que iria salvar o povo do Egito. E aqui esta mãe também pôde encontrar este Deus que lhe diz, não temas, ser forte, ser corajoso. Lembram-se de Pedro que negou a Cristo? Na realidade nós poderíamos tomar imensos exemplos, mas o exemplo máximo é o exemplo de Jesus. Jesus teve que vir a esta terra, foi crucificado, passou por dor atroz, mas aceitou esta missão para nos salvar. Talvez a missão mais desafiadora que nós temos que aceitar na nossa vida realmente é esta missão de avançarmos confiando inteiramente e exclusivamente na vontade do Senhor. E aí nós temos imensos textos bíblicos, não vou citá-los porque o tempo ele avança muito rápido. No entanto, gostaria de frisar que Agar sofria, sentia-se abandonada, com medo das circunstâncias do desconhecido, mas a proposta de Deus é para que ela fosse sábia, serena e que neste momento ela se armasse do poder que vem da palavra de Deus na sua vida. Que ela permanecesse firme, apesar de toda a situação à sua volta ser extremamente difícil, que ela fosse firme e acreditasse que Deus tinha um plano melhor para ela e para o seu filho. O Senhor tinha realmente uma missão e Ele estaria junto para ajudá-la a cumprir esta missão. Enquanto vamos analisar aquilo que Deus faz com Agar, nós também podemos nos sentir esta manhã fortalecidos, porque não há nada na nossa vida que Deus não possa tomar nas suas mãos e transformar, porque Ele é o Deus dos impossíveis e nada é difícil para o nosso Deus. Então Deus quer que nós não tenhamos medo, mas que sigamos em frente face aos desafios que nós temos na nossa vida, porque Ele vai estar a cuidar de nós e vai nos dar a força como deu àquela mulher que estava sem suprimento de água, que estava com as forças esgotadas, não havia ninguém por perto para ajudá-la. No entanto, havia Deus que estava disponível para a dirigir e a ajudar. E no final deste plano incrível para salvar esta mulher, reformular na vida e poder cumprir a missão, sendo o cumprimento da profecia que tinha feito ao seu filho, o Senhor vai dizer no versículo 18, e terminamos com este versículo 18, a segunda etapa deste plano. O Senhor vai dizer, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Na realidade, após assegurar as forças a esta mulher, que já estavam esgotadas, de que ela não precisava ter medo, o Senhor deu-lhe um princípio fundamental para o cumprimento da missão. Na realidade, o Senhor disse que quando nós estamos na dificuldade, mas nós queremos no Senhor, nós temos que ter fé. E a fé é sempre acompanhada de ação. O Senhor disse-lhe, com estas palavras, ergue-te, levanta o rapaz, pega-o pela mão, o Senhor estava-lhe a dizer, não desistas, vai em frente, apoia-te na fé, levanta-te, parte para a ação. Ainda há mais, a instrução de Deus foi palavras de ânimo.
é esta frágil fugitiva. Ele diz, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Ela não devia desistir nem da vida, nem da missão de salvar e de cuidar do filho, e muito menos devia desistir de Deus. O Senhor, na realidade, estava-lhe a dizer, afasta a derrota, deixa o desespero, elimina o desânimo e avança com a certeza de que vais ser vitoriosa, pois Deus, que venceu, Ele te fará certamente vitoriosa também. Na realidade, queridos amigos, esta história então nos ensina a nós focarmos o nosso olhar apenas exclusivamente no plano que Deus tem para nós. E este plano é um plano maravilhoso, que Deus nos chama a trabalharmos ao seu lado e cumprirmos a sua missão. E com fé, quando nós avançarmos, mesmo que seja provante, desafiador e muito difícil, iremos vencer, porque o Senhor estará ao nosso lado e Ele vai nos ajudar a vencer, assim como ajudou a vencer a Agar. No final desta história, no versículo 19 e no versículo 18, nós vemos uma promessa também. Eu farei dele um grande povo. Na realidade, agora, Agar, em vez de estar centrada no seu medo, em vez de estar centrada na angústia e no desespero, ela vai centrar a sua mente sobre a missão que Deus lhe deu. Eu farei do menino uma grande nação. E ao centrar a sua mente nesta missão que o Senhor lhe deu, a Agar, ela pôde prosseguir, porque sabia que o seu filho iria viver pelo poder de Deus. Sabia que o seu filho iria viver e tornar-se um grande líder e também um chefe de uma grande nação. Havia esperança para amanhã. Na realidade, em português, nós dizemos a última coisa que deve morrer é esperança. Quando a nossa fé está viva neste Deus, nunca iremos baixar os braços. Porque, por maiores dificuldades que teremos à nossa frente, nós já somos vencedores, porque somos vencedores em Cristo Jesus. O Senhor conta com cada um de nós esta manhã, queridos irmãos. Saiam da vossa lugar de conforto, porque a missão que o Senhor nos dá, ela é desafiadora e envolve-nos em situações muitas vezes de medo, de aflição, de angústia e de grande exercício de vontade própria para nós avançarmos meio a estas dificuldades que nós podemos ter. Mas se avançarmos com fé, com confiança, nós estaremos bem perto. Um lugar como estava reservado para esta mulher. Um poço que ela não tinha visto, mas que agora, com os olhos da fé, ela viu e pôde dar de beber ao seu filho e avançar com forças renovadas, porque o Senhor estava ali para ajudar. E certamente no restante da travessia foi mais fácil, porque ela viu, podia confiar neste Deus Todo-Poderoso. Estava quase fracassando, quase deixando tudo por terra. Mas na hora em que ela precisava, Deus estava presente e reabilitou a vida desta mulher para ela continuar a servi-lo e criar o seu filho e dar continuidade pelo seu filho a este Deus Todo-Poderoso que tinha transformado a sua vida e que ela podia testemunhar deste Deus presente e que esteve ali para ajudá-la. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. Hoje estamos sentados, esta manhã aqui na Igreja da Amadora, mas o Senhor tem uma palavra para nós hoje, como teve para Agar. Ele diz-nos o quê? Ergue-te, levanta-te, toma a missão que Deus nos deu. Em casa, na família, na igreja, nos nossos lugares de trabalho. Mas levanta-te e vive na certeza do poder de Deus. Quando assim o fizermos, queridos irmãos, não há impossíveis. Seremos vencedores, como Agar, como Jesus. E o Senhor transformará a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém.